Cândido Xavier, pelo espírito de Ama. Quando há luz. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito, categoriza-o, a massa comum, por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado, que se lhe deixa ao abandono. Torna-se criatura de fácil contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando-lhe arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo, vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandona as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontra. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Feliz daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Para passar para a palestra, nossa irmã Marta. Boa noite a todos. É com grande alegria que nós vamos agora conversar um pouquinho com vocês. E desde já agradecendo a toda a presença de todos os encarnados, também todos os desencarnados que já estão aqui, muito antes de nós aqui chegarmos, que já estão nos tratando, já estão nos orientando, e principalmente a nossa mentora, Irmã Dulce, querida Irmã Dulce, que tanto nos quer bem e tanto nos ajuda. O tema de hoje vem do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos falar sobre os órfãos. É um tema muito sensível, principalmente na atualidade. Nós que somos mães, nós que amamos tanto nossos filhos, que damos a vida por eles, e quando nós nos deparamos com crianças nas ruas, crianças sofrendo, crianças abandonadas, crianças sozinhas,
a própria sorte. Então nós ficamos imaginando, por quê? O que foi que fizeram? Aonde estão os pais que não os amam? Ou não souberam amar? Muitos realmente ficaram sós porque seus pais foram mortos. Outros porque foram abandonados. Mas é a vida que eles têm que levar. Então, para nós que temos um pequeno conhecimento, há resposta para isso. Mas para aqueles que têm uma visão apenas física da vida, com certeza perguntas: aonde é que está Deus nesse momento? Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não tem amor? Como é que Ele deixa essas crianças estarem desse jeito, nos sinais, fazendo, sabe lá o quê? Como essas crianças vivem? Como passam o dia? O que elas comem? Seria um Deus muito injusto, na verdade? Para que nós possamos ter essas respostas hoje, preciso ouvir um homem que tem o apelido, o codinome de Allan Kardec. E ele trouxe para nós o Evangelho de Jesus, redivivo. E ele veio nos mostrar a vida espiritual, o mundo espiritual, o mundo realmente que nos espera, a nossa pátria real. E através da doutrina dos Espíritos veio as respostas. Mas para ilustrar melhor tudo isso, eu criei uma história de duas crianças, mas que reflete a realidade atual de muitas delas. Eu dei o nome para duas crianças de 5 e 6 anos. Um se chama Chiquinho e outro Damião. Essas duas crianças foram abandonadas à sua própria sorte, viviam nas ruas, pedintes, comendo o resto de comida, e muitas vezes os lençóis que usavam eram jornais. Certa vez, numa dessas situações, elas foram encontradas por pessoas caridosas que as levaram para um abrigo, ou uma casa-lar, que é assim que se chama agora os orfanatos. Chiquinho não conseguia entender que ali ele poderia viver pelo menos em paz. Ele poderia ter ali algo que lhe faltava nas ruas. Chiquinho era revolta pura. E assim ele foi crescendo, dando trabalho aos colaboradores do abrigo, brigando com as crianças que já se encontravam, com os jovens, até que aos 13 anos ele fugiu e se uniu àquelas crianças que estavam nas ruas. Pela primeira vez usou drogas, se tornou um aviãozinho, teve acesso a armas e cometeu seu primeiro assalto. Foi recolhido novamente para um abrigo, agora para menores infratores, e sua saga começou. Ele fugia, assaltava, usava droga, voltava para o abrigo. E nesse ritmo, ele chegou à maioridade. E chegando à maioridade, ele, certa vez, depois de um assalto ao banco, ele foi pego e foi preso na penitenciária. Ele foi morto pelos seus comparsas, como queima de arquivo.
Assim acaba a saga de Chiquinho. Agora vamos para Damião. Damião, que assim que chegou no abrigo, ele fez dos colaboradores a sua família. O Damião tinha sede de aprender e pediu para começar a se alfabetizar. E começou a estudar, e ele tinha fome de saber, e concluiu os estudos, e aos 16 anos, ele já podia ir fazer cursos lá fora. E ele aprendeu carpintaria, e ele aprendeu a computação, e quando ele voltava dos cursos lá fora, ele auxiliava aos colaboradores, com aquelas crianças que estavam sendo recolhidas, com os adolescentes. Ele criou grupos, criou um time de futebol, tanto para crianças, né, menores, como para pré-adolescentes, e até ganharam prêmios. Quando ele fez 18 anos, ele sentiu que agora ele tinha que voar. E ele foi para uma comunidade onde tinha crianças carentes, e lá ele começou a ajudar. Lá ele começou a recolher as crianças que estavam nas ruas, e ele começou a trabalhar ali naquela comunidade carente, e ele criou uma ONG, e sua missão salvou muitas vidas. Essa foi a vida de Damião até o final de seus dias, fazendo bem. Então, a partir daí, dessas duas pessoas, dessas duas crianças, vocês conseguem ver que o destino delas poderia ser o mesmo. Ou para o bem, como Damião, ou para o mal, como a vida de Chiquinho. Perguntamos, e por quê? E por que houve essa diferença? Quem é que responde isso? A doutrina dos Espíritos responde. Nós reencarnamos muitas vezes aqui na Terra. Nós temos muitas coisas a fazer aqui. Na verdade, a matéria, o corpo, para nada serve. Ela, do pó, como diz a Bíblia, do pó viemos, ao pó iremos. Mas o Espírito, ele continua. Esse mesmo Espírito, ele reencarna diversas vezes. Por quê? Porque enquanto estivermos devendo um centil que seja, nós temos que retornar. Então, muitos desses espíritos, dessas crianças que estão abandonadas, que estão nas ruas, nada mais são espíritos antigos, que já vêm de outras vidas, que precisam resgatar seus débitos. Então, quando nós estamos vendo aquelas criaturas, nós devemos entender que a lei de Deus, ela é justíssima. Ele sente tristeza por ainda estar ali, aquele espírito, tendo que retornar para resgatar ainda débitos adquiridos de vidas passadas. Jesus dizia: vinde a mim os pequeninos, porque é deles o reino de Deus. Isso quer dizer que muito amor tem Jesus por todos nós. Então, com certeza, apesar de tudo, apesar do débito, aquelas crianças têm Jesus ao lado. Então, muitas delas têm que passar por essas consequências. Muitas delas têm que aprender a ter fé, esperança, como fez Damião. Acreditou nele, acreditou que a vida poderia ser diferente. Ele veio cumprir uma missão, e essa missão foi cumprida com muito orgulho, com muita evolução, com muito respeito, fazendo o bem a quem precisava
E ele precisava muito, mas ele não pensava na vida dele, ele pensava na vida dos outros. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso, né? Muitas vezes, essas mesmas crianças que estão ali abandonadas, já foram pais, já foram mães, já foram pessoas que poderiam ter feito algo por seus filhos e não fizeram. Também foram omissos, também foram negligentes, também fizeram mal, inclusive violentaram seus filhos. E tem que retornar à pátria, ao Brasil, à terra. Tem que vir nessa condição de abandono, de solidão, de fome, para poder saber passar também aquelas mesmas coisas que fizeram passar em algum tempo. Mas também tem o lado bom nisso tudo, tem um lado que é perfeito, que não se perde. Essas crianças órfãs, elas também estão para serem adotadas. E muitas vezes, aquelas pessoas que adotam essas crianças são realmente os pais do passado, os pais das vidas anteriores, que também negligenciaram seus filhos e hoje têm a oportunidade de resgatar isso. Então, as crianças que estão abandonadas, as crianças que são órfãos, vão ser resgate também desses pais que vão adotá-las. Aí nós vamos perguntar assim, mas se existem tantas crianças a serem adotadas, se existem tantos pais que não podem gerar filhos, por que não fazem algo? Por que tantas crianças continuam nas ruas? Por que tanto sofrimento? Alguém gostaria de dizer por quê? A adoção é uma caridade. Uma caridade grande. Por que tantas crianças não são adotadas? Alguém sabe me dizer? Entre outras coisas, verdade. Eu vou responder a vocês. Pelo preconceito. Vou falar aqui uma coisa que é bem cruel, mas é real. Existem estatísticas que dizem assim: entre as crianças que vivem em abrigos, as que dificilmente são adotadas, encontram-se na faixa etária de 6 anos a 14 anos. Essas mesmas crianças, elas são pardas, são negras, cabelos encaracolados, cabelos crespos. Elas têm um irmão ou mais irmãos. Em contrapartida, as crianças de 0 a 5 anos, a maioria delas são adotadas se elas forem brancas, cabelos lisos, olhos claros. Essas geralmente são adotadas. Então, esses pais adotivos, eles não escolhem as crianças pelo coração, pelo amor, pela falta que faz um filho. Muitas vezes eles querem escolher crianças que se pareçam com eles. Crianças que têm a mesma característica do pai, da mãe, para que ninguém olhe para elas e diga: essa pessoa não é filho deles.
Não é verdade? Então é por isso, além de existir o karma, a prova e expiação, que é onde nós estamos nesse momento, esse planeta em que estamos aqui, ainda existe esse fato de pais que poderiam adotar suas crianças, poderiam tirá-las das ruas, poderiam matar a sua fome, a sua sede, dar uma casa, um lar. Eles optam pela barriga de aluguel, pelo bebê de proveta, e muitas vezes nem dá certo. Mas eles preferem muitas vezes fazer isso do que tirar uma criança daquele lugar, daquele chão onde se encontram e dar um lar. Então, percebemos que muitas vezes nós poderíamos fazer a caridade e não fazemos. Nós poderíamos ajudar e não ajudamos. Quantas vezes acontece isso? Não é verdade? Quantas vezes nós vemos as crianças nas ruas, ali à mercê de pessoas violentas, de pedófilos, e simplesmente nos questionamos: será que Deus não está vendo isso? Mas e você? Você não está vendo isso? Então, esse tema realmente ele é bem sensível, mas ele precisa entrar no coração da gente. Ele precisa que nós entendamos que muito mais poderíamos fazer e não fazemos. É evidente que existe aquelas crianças que são adotadas, crianças negras, né, indígenas, asiáticas. Sim, são, mas em número muito reduzido. A maioria de crianças, como fala a estatística, de 6 a 14 anos, nunca serão adotadas. E aí, muitas vezes, se tornam um chiquinho da vida, revoltados, porque não foram amados. Mas que isso também não quer dizer que não possam se conformar, não possam evoluir mesmo durante a tribulação das suas vidas. Que é isso que nós temos que aprender a fazer. O problema, qualquer que exista na vida da gente, ela precisa ser trabalhada. Não é simplesmente porque existe algo que é diferente da vida do outro, que nós podemos dizer simplesmente que a nossa vida não serve para nada. Que nós não sabemos nem por que nascemos. Se era para ficar assim, se era para ser uma criança abandonada, uma criança que não tem o que comer, para que Deus deixou eu? Tem muita criança que pensa assim. Tanto é que o suicídio infantil aumenta cada dia. Mas a roupagem é infantil, mas o espírito não é. O espírito é adulto. Então, tudo que Deus faz e fez é perfeito. A justiça de Deus, ela é permanente. Então, meus irmãos, aqui nós estamos para quê? Para podermos evoluir. Esse é o nosso destino. Seja da forma que for. Então, sejamos crianças, adolescentes, adultos, mas nós temos que aprender que só o amor, ele transforma. Então, se não podemos adotar um órfão,
mas podemos ajudar em algum momento. Então, quantas pessoas já tiveram oportunidade de tirar alguém, como o Damião, das ruas? Quantos pais poderiam ter tirado essas crianças do chão? Muitas delas poderiam não crescer como marginais, muitas delas não aprenderiam a usar drogas, muitas delas poderiam ter uma vida diferente e não tem, porque não tem quem apoiasse. Então, meus irmãos, que o tema de hoje ele faça morada no coração da gente. Muitas vezes nós estamos reclamando da vida. Muitas vezes nós não temos problemas em relação a outras pessoas, mas reclamamos a si mesmos. Então vamos olhar nossa vida com mais alegria, com mais leveza. Vamos olhar de frente e ver o que nós podemos fazer por nós, o que nós podemos fazer para que nos tornemos pessoas